Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Eliane e você está no canal do Fazendo Arte Ateliê. No nosso último vídeo, eu pedi que passassem para mim sugestões do que eu poderia criar usando esse tema da Copa do Mundo. E uma das sugestões que apareceu para mim foi que eu criasse alguma peça para uso doméstico. Então eu criei algumas peças usando a pintura orgânica com as cores da nossa bandeira. E eu acho que você vai gostar muito do trabalho de hoje. Fica ligadinho, eu vou para a leitura e logo nós já vamos começar a pintura. E a leitura de hoje está no Salmo 122 e está no versículo 8. Por meus irmãos e meus amigos, eu digo: a paz esteja com você. Eu vou fazer a pintura nesse suplá e a partir do que eu vou passar para você aqui, você vai poder criar outras peças. E geralmente a primeira coisa que nós fazemos para iniciar a pintura é dando uma base no MDF, mas eu vou usar a tinta chalk. Então eu já vou direto fazendo a pintura com a tinta chalk branca. E para fazer essa pintura, eu vou usar a trincha 185-1 da Tigre e vou usar o rolinho de espuma. Eu vou passando a tinta, mas eu vou passar a tinta só em uma parte. E logo depois eu venho com o rolinho para tirar essas marcas de pincelada, para acertar bem a tinta, para não ficar com muita marca. E aí, quando eu passo o rolinho, eu tiro a marca e depois eu venho com o rolinho numa posição só. Eu poderia passar a tinta no suplá todo e depois vir acertando com o rolinho. Mas dependendo da temperatura, essa tinta que eu estou passando, ela vai secar muito rápido e vai, na hora que eu vier com o rolinho, ela já não vai acertar mais, ela vai ficar manchada e depois é muito difícil tirar essas marcas de pincel. Por isso, eu prefiro ir fazendo parte por parte para que eu possa ter um trabalho mais perfeito. Olha só, ficou uma pequena divisão onde eu parei, mas numa segunda demão eu já consigo tirar essa marca daqui. Eu vou agora acelerar a secagem com o secador para que eu possa pintar o outro lado. Se você estiver fazendo várias peças, passa todas de uma vez de um lado e depois, quando você for pegar para fazer o outro lado, já vai estar seco. Eu vou começar agora pintando essas beiradinhas do lado do suplá, já dando esse acabamento. Eu vou passando o pincel e em alguns lugares eu vou dando batidinhas para que a tinta penetre bem. E depois eu venho com o rolinho passando e acertando a beirada onde eu já havia pintado, para não ficar sobrando tinta. Agora eu vou virar e pintar o outro lado. Como eu não passei base nessa peça, quando eu terminar de passar essa primeira demão nela toda e ela estiver seca, eu vou observar se precisa de lixar. Se for preciso, eu vou passar uma lixinha para tirar onde estiver mais áspero. Porque quando a gente passa base, logo depois que passa a base, a gente vê esse detalhe. A gente deve sempre evitar de lixar a peça de MDF quando ainda não recebeu uma base. Agora, com a peça toda pintada e seca, eu vou dar uma segunda demão da tinta chalk branca para depois eu vir decorando essa peça. Olha só, eu já dei duas demãos, olha, ficou bem certinho. Já pintei aqui, olha, a beiradinha ficou toda certinha, o outro lado tá tudo pronto. E agora eu vou fazer a marcação do que eu vou pintar aqui. Com o lápis eu vou vir marcando. Aqui eu vou marcar uma curva. E agora eu vou sair daqui
eu tô pensando de sair aqui do lado com um outro traço e com ele bem irregular. Vou vir, vou dar uma volta, olha só. E eu vou dar agora, tá faltando alguma coisa desse lado aqui, vou vir também fazendo uma curva aqui assim, ó. E eu tô sentindo que falta alguma coisa aqui no meio. Eu vou achar alguma coisa para eu fazer um círculo aqui nessa curvinha que tá aqui. Esse vidro aqui eu tô achando ele pequeno. Essa tampinha aqui eu acho que vai ficar um tamanho bom. Eu vou riscar aqui em volta dela e vou fazer um círculo aqui. Com as formas definidas, agora eu vou definir as cores, né? Eu vou usar o verde, o amarelo e o azul. Eu vou usar o amarelo, a PVA amarelo ouro, a PVA azul mar e eu vou usar a tinta acrílica brilhante verde musgo. Eu estou usando essa tinta acrílica porque é uma tinta que eu tenho. Você pode usar a PVA verde musgo também, que vai dar super certo. Eu vou começar usando esse pincel 14616 e a cor amarela. E eu vou fazer esse círculo aqui com o amarelo. Eu venho passando com o pincel bem devagar em volta do desenho que eu fiz, para depois eu preencher a parte de dentro. Quando a gente faz essa marcação com lápis, a gente deve fazer com lápis bem de leve, para não ficar aquela marca e a gente ter que passar exatamente no local que fez o desenho. Esta pintura, ela nos dá a liberdade de estar modificando na hora que estamos pintando. Eu pintei essas duas formas no amarelo e essa, como está aqui na beirada, eu vou pintar essa beiradinha aqui do suplá. Mas olha o que eu faço. Eu pego e passo o pincel de cima para baixo para evitar de sujar a parte de baixo do suplá, que já está todo pronto, todo branquinho. E logo depois eu venho dando mais uma demão de tinta nessa parte que eu já fiz. Essas duas formas que eu pintei de amarelo, eu vou dar uma segunda demão. Eu vou pintar essas outras duas formas com o azul mar e vou usar a mesma numeração de pincel. E vou pintar da mesma forma que eu pintei o amarelo. Eu vou passar primeiro a beiradinha onde eu risquei, depois eu vou completar o restante, procurando usar a mesma posição e fazer a beiradinha de volta, acompanhando a tonalidade que eu estou pintando e depois dar uma segunda demão. Eu vou virar aqui para você ver que quando a gente faz a pintura daquela forma que eu mostrei para você, olha, praticamente não passa para o outro lado. Vou fazer a outra beirada para dar uma segunda demão. Eu risquei aqui uma flor e eu acho que não dá para você ver bem o que eu risquei. E eu vou riscar aqui nessa parte azul um outro galho. Mas como não vai dar para você ver bem, eu vou pegar um papel e vou fazer o desenho num papel com a caneta para você entender como que você pode fazer essa flor. Olha só, eu puxo o cabo, faço uma pétala para um lado, uma pétala para o outro, venho com mais outra aqui no centro, mais uma, e depois eu venho completando como se tivesse pétalas por trás. E a folha também é super simples, olha, puxou, ó, fez uma folha de um lado, uma folha do outro. E aqui nesse cantinho eu vou fazer uns galinhos assim, olha. Deixa eu fazer aqui do lado de cá para você ver. Puxo o cabinho, ó, faço tipo
uma alcinha para um lado e para o outro. Olha só, também muito simples de fazer. É só você exercitar aí que você consegue fazer. Então eu vou transferir agora para cá. A flor que eu desenhei aqui não é igual a essa, é parecida, é mais ou menos isso que tá aí, tá? Vamos lá então, só que agora eu vou usar a tinta verde. Eu vou usar a tinta acrílica verde musgo, porque eu quero fazer com as cores da nossa bandeira. Eu já usei o branco, o amarelo e o azul, então eu vou vir com o verde agora. E aqui eu estou usando o pincel 142-4. Ele não é tão grosso, mas eu quero que essa flor realce. E olha só, eu pego o pincel, apoio minha mão e venho com o pincel em pé, puxando, olha. E assim eu vou fazer o contorno de toda essa flor. Agora que eu já contornei toda a flor, eu vou puxar uns tracinhos aqui dentro dela para fazer um detalhe, para ela ficar mais bonita, fazer um preenchimento nela. Olha só, são só uns tracinhos, com a mão bem leve, e também não chego com esses traços até a ponta da pétala da flor, não. Olha só, vou colocando, preenchendo mais na parte de baixo dela. Puxo agora o cabinho e faço as folhas. E vou fazer as folhas da mesma forma que eu fiz com a pétala da flor. Vou dar os tracinhos por dentro, fazendo esse preenchimento para deixar ela mais bonita. Olha só como ela ficou bonita. Agora eu vou fazer os galhos do outro lado, nessa parte azul aqui. Eu vou continuar usando o mesmo pincel, só que aqui eu vou usar a tinta branca, porque se eu fizer verde não vai realçar aqui. Então eu vou puxar o galho, olha só, igual eu te mostrei ali no desenho. E agora eu vou vir formando as folhazinhas arredondadas. Mas eu sinto que falta mais alguma coisa aqui. Então eu vou fazer esse mesmo desenho que eu fiz aqui, quer dizer, parecido, né, gente? Não vai sair igual. Mas eu vou fazer ele com essas folhas cheias. É vir pintando as folhas e preenchendo por dentro delas. Mas eu ainda sinto a necessidade de mais alguma coisa. Deixa eu pensar o que eu vou colocar. Eu vou fazer mais um galho aqui, um pouquinho menor e acompanhando o primeiro que eu fiz. Mas eu ainda quero mais alguma coisa. Eu vou pegar o faça bolinha na ponteira 6 e vou fazer umas bolinhas aqui também para completar, olha. Vou colocar 3 bolinhas. Vou colocar em alguns pontos aqui, que eu estou sentindo necessidade. Você, quando estiver fazendo esse trabalho, você vai sentir também o que você... Se está faltando alguma coisa, se coloca mais alguma coisa. Gente, isso aqui vai nascendo aos poucos. Não é que eu idealizei isso totalmente dessa forma. Para mim agora já está completo. Agora é aguardar a secagem e envernizar. E eu vou usar o verniz Acrylfix brilhante. Eu quero te mostrar o início desse projeto. Eu comecei a pensar nessa ideia de fazer o suplá, então eu cheguei no ateliê, peguei esse pedacinho de MDF e pintei aqui para ver como ficava. E eu gostei. E o resultado foi esse que vocês viram, que nós fizemos aqui hoje. E a partir dele, com a mesma forma orgânica, eu fiz o porta-copo, fiz também panos de prato, todos com as mesmas cores, a forma orgânica um pouco parecida, mas a vegetação sempre diferente. Olha quanta coisa linda você pode fazer. Então, aproveita e mãos à obra. Eu gostaria muito de saber
o que você achou deste trabalho de hoje. Eu estou apaixonada. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fui me empolgando e aí eu já criei, além do suplá, os porta-copos, depois veio os panos de prato e já comecei a pensar na bandeja, no copo e a cabeça começou a borbulhar de ideias. Então eu gostaria muito de saber o que você achou, o que você criaria mais em cima desse trabalho que eu comecei a fazer hoje. Vamos lá, conta pra mim. E se você gostou dessas ideias, dê o seu like, compartilhe e se você está chegando hoje no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações e ficar sabendo de tudo que eu estou trazendo aqui. Toda semana eu estou trazendo uma ideia nova para você. Então fique ligadinho e eu aguardo você na próxima semana, se Deus quiser.